E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Te Amo Meu Vasco. No nosso canal só falamos de Vasco. Pessoal, ontem nós demos um passo importante para fugir da zona do rebaixamento. Conseguimos um bom resultado, jogamos com autoridade dentro da nossa casa e o Botafogo não ofereceu resistência, né? Nós ontem nos impusemos, jogamos um futebol que, se não foi aquele futebol dos sonhos, já foi um futebol mais competitivo. Neutralizamos as jogadas do Botafogo, eles estavam preparados para jogar no contra-ataque, né, com dois extremos bem abertos. Então ontem nós neutralizamos essa jogada do Botafogo, conseguimos uma imposição tanto técnica quanto física melhor do que os outros jogos, né, que o Vasco vinha atuando. Mas aí podem dizer, mas o Botafogo é um cachorro morto. Não, negativo. Clássico é clássico. E o Botafogo precisava do resultado. Não nos esqueçamos que foi esse mesmo time do Botafogo que eliminou o Vasco da Copa do Brasil, dentro de São Januário. Então não vem com essa história de depreciar ou diminuir a vitória do Vasco, não. Nós jogamos com propriedade, jogamos na nossa casa, né? Inclusive um ponto legal, a parte da nossa torcida estava lá fora de São Januário, recebeu o ônibus do Vasco, apoiou o time, né? Mesmo sem ter condições de estar dentro do estádio. Essa energia positiva passou para dentro do campo e conseguimos uma boa vitória. Uma vitória convincente, uma vitória que nos dá assim, esperança de que possamos trilhar um caminho, não diria mais tranquilo, né? Mas com menos pressão de agora para frente. Chegamos aos 32 pontos, com 8 vitórias, ultrapassamos no número de vitórias o Fortaleza, né, que é o que antecede a primeira vaga, se é que se possa considerar uma vaga, né, indesejável, do Z4, onde se encontra o Bahia, com 29 pontos, ou seja, abrimos 3 pontos do primeiro ali na boca para sair da zona, e entre ele e o Vasco nós temos o Fortaleza. Já deu uma melhorada. Entendeu? Mas além disso, o que me traz um certo conforto é ver que o time está evoluindo na mão do Luxemburgo. É como eu falei no vídeo anterior, como é que pode esses mesmos jogadores, esse mesmo elenco, não apresentar rigorosamente nada? Como foi na partida, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, que é que eu me lembre, né? Assim, de não... Enfim, parece que o time nem entrou em campo. Parece que entregou o jogo para os caras lá dentro, ainda que o jogo tenha sido lá dentro. Então foi uma boa vitória ontem. Ontem realmente nós vimos uma melhora tanto no sistema defensivo, meio e ataque. Ou seja, houve um sincronismo positivo do time. Então o time, isso eu já vinha colocado no vídeo anterior, compactou. Então o adversário não consegue mais ter aquela facilidade para chegar na nossa área. Não me lembro de uma defesa difícil do Fernando Miguel, por exemplo, no primeiro tempo. Realmente não me lembro. Coisa que não vinha acontecendo. O Vasco entrava em campo já se arrastando. Ontem não. Ontem foi um Vasco bem melhor, bem mais competitivo. Era isso que a torcida queria. Não queria muita coisa não, queria que os caras pelo menos honrassem a camisa e corressem. Se você não consegue equiparar na técnica, porque no Campeonato Brasileiro realmente é nivelado pelos times que estão na ponta da tabela e pelos que estão lá embaixo. Não tem meio termo. Entendeu? Quem está ali na meiuca ali, ou pode descer, ou também pode subir. É ilógico o que eu estou falando? Não, é o que acontece. São poucos times que são competitivos no Campeonato Brasileiro. O Vasco, infelizmente, não está dentre eles. Então, a maioria deles não é um time competitivo. Eles equiparam a técnica na garra, na disposição, na vontade de ganhar. Então o Vasco de ontem foi um time competitivo. Foi o time dos sonhos? Não. Mas diante do elenco que nós temos, que não temos muito de onde tirar, foi um ótimo resultado. Então agora é focar, né? Daqui para frente. Temos o próximo final de semana agora que vamos pegar o Curitiba, que é o lanterna da competição. Temos totais condições, como eu já havia previsto, né, no vídeo que eu postei do Atlético, do jogo pós-jogo contra o Atlético Goianiense, que se nós jogássemos o primeiro tempo que jogamos contra o Atlético Goianiense, o Vasco teria totais condições de ganhar no Botafogo. Ganhamos. Você
é o cara que adivinha o jogo. Não sou também melhor do que ninguém, mas também não sou pior que ninguém. Fazendo a leitura do jogo, você vê tanto quanto o time está evoluindo, que é o caso agora, porque é notório, como quando o time estava naquelas condições precárias, se arrastando em campo, né? Então, falando do time em si, nós tivemos ontem uma defesa mais sólida. Ontem o Castan não jogou tão bem quanto no jogo contra o Atlético Goianiense. O Wesley já conseguiu jogar um futebol melhor, né? Se eu falei do Castan no jogo contra o Atlético Goianiense, posso falar do Wesley no jogo de ontem. O Wesley ontem jogou por ele pelo Castan. Porque o Castan ontem não foi aquele jogador que foi contra o Atlético Goianiense. Deu pro gasto. Comprometeu? Não comprometeu. Mas não jogou bem. Né? Nós tivemos o Fernando Miguel, que não teve muito trabalho. Nas laterais, o Caio Tenório começou um pouco nervoso, deu na canela com algumas jogadas, mas depois mostrou uma boa disposição, mostrou velocidade, foi ao fundo em algumas jogadas, criou boas jogadas. Então eu gostei do Caio Tenório ontem. Gostei do Henrique. O Henrique achou a posição dele. Goleiro. O Henrique pode ser goleiro. Na ausência do Fernando Miguel ou do próprio Lucão, põe o Henrique no gol. O Henrique conseguiu salvar um gol que poderia trazer problemas ali para o Vasco, né? Mas enfim, o Henrique, fora essa brincadeira, né? Ele jogou bem ontem. Jogou bem, inclusive o passe do primeiro gol foi dele. Quando você, restante do time, quando você vê que o Henrique, nos esquemas do Ramon e do Sapinto, ficava só na defensiva. Ontem não, ontem inclusive ele foi várias vezes ao fundo. E o gol surgiu de um passe dele. Muito bom. E com isso, nós temos agora a chance de vencermos o Curitiba. E não digo afastar de vez, né, da zona de rebaixamento, mas ficar numa posição mais para meio de tabela para cima. Como o Lucha falou ontem, quando foi perguntado, Lucha, você já pensa em Sul-Americana? Não, pô. O Lucha respondeu, não, pés no chão. Nosso objetivo aqui é tirar o Vasco da zona da confusão e pôr o Vasco numa zona mais tranquila da competição, para não cair para a segunda divisão. Agora, voltando a falar do time, já falei da defesa, agora vou falar um pouco do meio campo. Funcionou bem. Como entrou bem o Bruno Gomes, hein? Muito bem o garoto. Foi campeão em desarmes ontem no jogo, né? Jogou bem o Léo Gil, enquanto teve fôlego, né? O Juninho também foi bem enquanto teve fôlego. Agora alguém tem que fazer alguma coisa com esse garoto. Entendeu? Tem que botar ele num esquema de respirador de oxigênio de emergência, ou dar algum fortificante para esse menino, porque não pode um garoto de 19, 20 anos dar 15 minutos do segundo tempo, não aguentar mais correr. E não é nem porque ele é um jogador que vai e volta, como por exemplo o Cano faz muitas vezes. Ele vai até o meio campo, vai até o ataque, marca na lateral, cria jogada nas pontas. Não, ele fica mais centralizado. Eventualmente numa outra jogada ele se apresenta no ataque, né? Porque ele é bom jogador, isso é inegável. O Juninho tem futuro, é bom jogador. Agora alguém tem que ver o que acontece com esse menino. Que não pode, com 15 minutos de segundo tempo, o rapaz está morto. E a gente queimar uma substituição todo jogo e não poder contar com ele. Mas foi bem, não vou ficar criticando muito não, porque ele foi bem. Essa questão aí de não aguentar o jogo todo, também vamos dar um crédito, porque ele não vinha sendo titular nem com o Ramon, nem com o Sapinto, né? Então de repente ele precisa de ritmo de jogo. Mas gostei da partida que ele fez ontem. O Pikachu ontem foi uma surpresa agradável, né? Quem nunca criticou o Pikachu? Quem nunca criticou o Pikachu? Aqui, meu amigo, a gente não critica, minha amiga vascaína, meu amigo vascaíno, não critica o jogador porque eu não gosto dele, não acho ele feio ou acho ele bonito. Não, eu critico o cara porque a gente vê no campo que ele não está apresentando aquilo que a torcida do Vasco quer. Né? Um mínimo de determinação, o cara jogar bola. Porque para jogar no Vasco, meu amigo, o cara tem que ter pré-requisito. Porque senão vira bagunça. Né? Tem que ter pré-requisito, tem que ter qualidade para jogar no Vasco. Se o Vasco de hoje não tem condições de investir muito em grandes jogadores, mas os que estão lá, pelo menos tem que apresentar alguma coisa.
né? Com todo respeito a outros clubes menores aí, o Vasco é gigante. Então ontem, vou dar abraço a torcer, o Pikachu se movimentou bem, né? Jogou bem, marcou o gol de pênalti. E como eu frisei anteriormente, eu quero falar especificamente desse lance. Mas, rapaz, que profissional é o Cano, hein? Esse Germán Cano é um profissional exemplar. Ele é o batedor de pênalti oficial do Vasco. Tá buscando a artilharia do campeonato. Você vê N casos aí que os caras às vezes brigam por uma cobrança de falta, não é nem por cobrança de pênalti, por cobrança de falta. Ali o cara cedeu, né? Porque ele sendo cobrador oficial poderia falar, não, eu sou cobrador oficial. E gerar uma animosidade ali na situação. Então, rapaz, Cano, ó, você tá de parabéns, cara. Você conquistou o coração do torcedor vascaíno. Não só pelos gols, mas pelo seu profissionalismo, rapaz. Nós acompanhamos as mídias sociais, nós vemos que em época de descanso, você está treinando na sua casa. Ou seja, isso é ser profissional. E eu admiro isso, cara. Eu admiro o cara ser profissional. Você é merecedor de vestir a nossa camisa, rapaz. Você é merecedor de vestir a nossa camisa. Então, voltando ao Pikachu, ontem ele extravasou no gol, né? Porque veio sofrendo inúmeras críticas, mas ele, fazendo uma autocrítica, né? Ele sabe que ele não vinha rendendo nada. Marcou seu 100º gol pelo Vasco. Opa, pelo Vasco não. Seu 100º gol na carreira, né? E extravasou com a camisa do Vasco, jogou a camisa no chão e foi pro abraço com os companheiros. E, rapaz, o Pikachu ontem deu um esporro no Castan. Você viu que o Pikachu ontem era outro cara. Se transformou. Pikachu, continue assim, cara. Continue assim, que a torcida vai te abraçar. A torcida não é contra você, cara. Não é contra ninguém do elenco. A torcida é a favor do Vasco. Quando alguém não rende, a torcida cai de pau. Torcedor é assim mesmo, cara. É emoção, é paixão. Torcedor quer ganhar todos os jogos. Então quando ele vê alguém que não está desenvolvendo bem, a torcida reclama. Você sabe disso, você é profissional do futebol. Entendeu? Ontem. Mais do Thales Magno ontem. O rapaz só joga com o Luxemburgo. Então o Luxemburgo não pode ir embora do Vasco enquanto o Thales Magno não estiver lá. Porque se o Luxemburgo for embora, o Thales Magno acaba o futebol do Thales Magno. Não sei que mágica é essa que rola, que namoro é esse, que entendimento é esse entre os dois. Que inclusive hoje eu até li um comentário do Thales falando que o Luxemburgo é gostoso trabalhar com o Luxemburgo. Que o Luxemburgo, você, enfim, é potencializada o futebol dele com o Luxemburgo. Então, pô, legal, Thales. Que continue assim. Mas não se esqueça, rapaz, que você é novo, você tem talento, possivelmente você vai chegar à seleção brasileira e, né, deverá ser vendido por um grande clube da Europa. Cabeça no lugar, continua treinando. Você fez um belo gol de cabeça ontem. Pô, jogadaça do Henrique com você lá e você testou a bola. Porra, parabéns, cara. É outro que eu tenho que dar parabéns. Critiquei pra caramba, mas ontem você queimou minha língua. Mas eu quero isso mesmo, rapaz. Eu quero que você queime a minha língua. Porque enquanto o Vasco estiver ganhando, vocês estiverem jogando bem, nós vamos estar apoiando. Então, parabéns, Thales. Continue assim, cara. Continue assim. E agora o Cano, né? Vou falar do Cano. O que falar do Cano? Como eu já disse no lance do pênalti, o Cano ontem não teve nos seus melhores dias. Mas é um profissional exemplar. O cara, ele joga bola, ele se apresenta, né? Ontem realmente eu senti que não era o dia dele. Ele deu uma furada ali no primeiro tempo, na jogada que espirrou ali, ele ainda tentou dar aquele, né? Aquele toquinho pra dentro, mas foi fraquinho. Depois ele deu uma furada na bola também lá no meio campo, não sei o que está acontecendo com o Cano. E, enfim, ele também teve uma jogada que o Vasco triangulou ali pela intermediária ali pelo lado direito, que a bola foi metida para ele do Peck, né? Depois houve uma passagem do Peck ali no contra-ataque, o Peck rolou com açúcar e com afeto ali, e ele não perde aquele gol. Ele já chegou meio, não sei se cansado. Eu acho que o Germano, ele tá sentindo saudade do Benítez. Calma, Germano. Benítez já aceitou. O nome dele vai aparecer no vídeo a qualquer momento. Tá?
E aí você voltará a marcar seus golzinhos, voltará a ficar feliz com os hermanos, e a torcida do Vasco agradece. Então era isso, gente, que eu queria falar, né? Tô muito feliz. Ontem dormi leve pra caramba. Poxa, dormi leve pra caramba, né? Estiquei até meu bandeirão. E não é sempre que acontece isso, né? Então eu tenho que aproveitar, né? Vou aproveitar este momento aí, porque não é toda hora que a gente mexe 3-0 em alguém. Como eu falei, Botafogo é cachorro morto, uma ova. Futebol é profissional, meu irmão, é 11 contra 11. E se você desse mole ali, o Botafogo metia gol na gente. Então, não entra nessa não. Né? Tem gente aí, que o Botafogo, né? Não. O Vasco ganhou com autoridade. E ponto. Jogamos bola, jogamos melhores, vencemos porque merecemos. Ontem não existe. O pessoal fala que tem aquela frase que não existe merecedor no futebol, né? Mas ontem merecemos, né? Então vamos partir para cima deles. Que venha o Curitiba, a gente tem essa semana aí para trabalhar. Eu acho que o Lucha vai tentar encaixar o Benítez aí nesse time, eu não sei no lugar de quem, né? Eu imaginei que fosse no lugar do Pikachu, mas diante da atuação do Pikachu ontem eu já estou em dúvida. Talvez ele entre no lugar do Juninho, né? Que eles fazem mesmo faixa de campo ali. E também como o Juninho não aguenta correr, né? Pode ser que o Juninho jogue o primeiro tempo, o Benítez o segundo, ou... Enfim, isso aí fica por conta do professor, né? Ao qual eu tenho que agradecer muito, porque o cara... foi homem pra caramba, porque pegar um time como o Vasco, na situação que o Vasco estava, e topar, cara, pegar o time nessa situação, o Luxemburgo, hoje é dia de dar os parabéns, cara. Vocês também estão de parabéns da comissão técnica, sob a liderança do Luxemburgo. Eu só tenho que agradecer, cara, só tenho que agradecer. E vou agradecer muito mais quando ver o final do campeonato e o Vascão permanecendo na primeira divisão. Aí este ano a gente vai ter um tempo, vai vir aí essa mudança de presidente, como eu falei, não sei quem vai sentar na cadeira, tá judicializado o negócio, mas logo deve definir, né? Porque vão tomar posse agora em meados de janeiro, e o Vasco vai voltar a ganhar título, a ser grande, gente, vamos acreditar. Então era isso que eu tinha para falar, muito obrigado e fiquem com Deus.